Meu nome é Ivan Kuritsin. Rogo a Deus que me dê coragem para encarar com valentia uma morte nobre hoje. Vou morrer pela fé, pela verdade que tanto amei. Vou morrer por aquilo que tenho crido e ensinado, conforme as Sagradas Escrituras, tanto o Velho como o Novo Testamento. Vou morrer por ter observado o 7º dia da semana como repouso santificado por Deus. Como fui parar aqui, nesta morte de fogueira? Eu tinha muita esperança de que toda a igreja russa se reformaria e se restauraria à verdade pura do Evangelho. E agora, tudo isso vem abaixo. Ivan III não podia estar ausente. Antes ele era nosso amigo. Gostaria de saber o que estará pensando ele agora. E olha só, Helena e Dmitri são subotniks, guardadores do sábado, como eu. A nora do próprio Tsar, o neto dele, o que será deles? Serão queimados também. Ah, aqui está a Sofia. Com certeza deve estar contente hoje. Foi contra nós desde o começo de tudo. E o tal do Gennady, o arcebispo de Novgorod. Ele vem torcendo por esse dia, esta fogueira. Ele reivindica que nós nos afastamos de Cristo, que viramos judeus. Mas eu sou cristão e hoje morro por amor a Cristo e à sua palavra. Essas chamas horríveis em Moscou 5 séculos antes marcaram o fim da reforma russa do século XV. Uma reforma que se caracterizou por enfatizar a observância do sábado, o 7º dia, como o santo dia do Senhor. Bem-vindo mais uma vez, eu sou o Fernando Iglesias e é com prazer que apresento a você o 7º programa da série, o 7º dia. O homem na jaula, Ivan Kuritsin, era um importante teólogo russo, líder da manifestação religiosa, conhecida pelos historiadores como movimento Novgorod-Moscou. O czar Ivan o Grande achou esse movimento já bem estabelecido em Novgorod, quando ele dominou essa cidade-estado em 1480. Descobriu que 2 sacerdotes ortodoxos russos encabeçavam o movimento em Novgorod e os convidou para se mudarem para Moscou. O Dr. Oleg Shigankov explica a razão. A razão por que Ivan levou os 2 sacerdotes mais prominentes, Denis e Alexei, de Novgorod a Moscou, foi por simpatizar ele mesmo com as ideias dos reformadores. Ivan os colocou como sacerdotes de 2 catedrais mais importantes de Moscou, na Rússia: a Catedral de Arkhangelsk e a Catedral de Armênia. Estas catedrais ainda são as mais importantes da Rússia. Mas o czar não era o único que favorecia a reforma. O movimento Novgorod-Moscou tinha alcançado até os níveis mais altos do governo, incluindo os amigos mais íntimos do czar.
A trama toda se desenrola como uma novela gótica. Por um lado se encontra Helena Stefanova, a nora enviuvada do czar, que é uma subotnik, isto é, uma guardadora do sábado. Por outro lado temos Sofia, uma princesa grega de nascença, esposa do czar por segundo matrimônio. Ela fora criada sob a influência dos líderes católicos romanos, que esperavam que esse casamento trouxesse os russos para mais perto da Igreja de Roma. Porém, Sofia acabou adotando a religião ortodoxa russa. Então o czar Ivan acha-se entre a cruz e o punhal, com respeito às duas mulheres que exerciam grande influência sobre ele e sua corte. Ambas se encontravam em lados opostos da controvérsia religiosa. E agora o drama se complica, pois Dmitri, o filho de Helena e neto do czar, é o próximo herdeiro do czar. E Dmitri, com sua mãe, apoia os reformadores guardadores do sábado. Agora, Sofia, você se lembra, a segunda esposa do czar, tinha dado a ele um filho chamado Vassili e, naturalmente, queria que seu filho fosse o czar depois de Ivan, e faria tudo para consegui-lo. Sofia tinha um poderoso aliado na pessoa de Gennady, o arcebispo ortodoxo russo de Novgorod. Gennady, personagem zeloso, inimigo fanático dos reformadores guardadores do sábado, conclamou medidas extremas. Ouça o seguinte. Como se lê nas suas cartas dirigidas ao czar russo, Gennady adora os métodos da Inquisição espanhola e insiste que a Igreja Ortodoxa Russa e o Estado russo apliquem esses métodos contra o movimento dos Subotniks. Líderes da Igreja Ortodoxa Russa se reuniram no Concílio de Moscou e condenaram os reformadores como hereges. A sentença do concílio detalha as acusações. Alguns de vós blasfemaram contra muitas imagens sagradas, e alguns de vós cortaram as imagens sagradas e as jogaram ao fogo. E todos vós honraram o sábado mais do que o dia da ressurreição de Cristo. Obviamente, o dia da ressurreição foi um domingo, o primeiro dia da semana. O concílio acusou esses reformadores de honrarem o sétimo dia, o sábado, mais do que o primeiro dia, o domingo. Nisso, todos concordaram. O concílio de Moscou foi o começo do fim do movimento Novgorod-Moscou, o qual finalmente acabou nas chamas da Praça Vermelha. Helena Stefanovna e seu filho Dmitri tiveram um triste fim. O czar Ivan III morreu e o filho de Sofia, Vassili, foi seu sucessor exatamente como sua mãe queria. Nos princípios do século XVI, o reino muçulmano de Adal atacou o Império Cristão da Etiópia. Foi uma jihad, ou seja, uma guerra santa muçulmana apoiada pelos poderosos turcos otomanos. Tendo vencido as forças etíopes, se apoderaram de áreas imensas do país. Já desesperado, o imperador pediu socorro a Portugal. Longos anos de dificuldades se seguiram até que em 1541 o exército português chegou à costa da atual Eritreia. Cristóvão da Gama, filho do famoso navegador Vasco da Gama, comandava uma tropa de 400 mosqueteiros. A missão de Cristóvão era salvar a Etiópia cristã. Foi um esforço que saiu caro. Na primeira grande batalha, os portugueses sofreram grandes perdas. O próprio Cristóvão foi capturado e decapitado pelo comandante muçulmano. Afortunadamente, com o resto do exército português, o imperador Galádeuos derrotou os invasores em 1543, acabando com a ameaça muçulmana. Porém, poucos anos depois, surgiu outra ameaça contra a cristandade etíope, quando certos missionários jesuítas tinham perseguido as tropas portuguesas. Esses jesuítas, enfrentando privações, cativeiro, tortura e morte, se dedicaram a levar a igreja etíope ao aprisco romano. Mas havia grandes diferenças entre a igreja ortodoxa etíope e a igreja católica romana. Entre elas,
a observância do repouso do 7º dia pelos etíopes, uma prática que perdurava pelo menos por 1000 anos. Mesmo assim, os missionários jesuítas persistiram. No final, o imperador Sucenios se converteu ao catolicismo e professou sua lealdade ao Papa. Em 1622, ele proclamou que o catolicismo romano era a religião oficial do seu império. O imperador Sucenios fez uma proclamação exigindo que seu povo trabalhasse no sábado, uma profanação do santo dia. Isso foi um grave erro. Tanto o clero como o povo, todos lhe deram as costas. Não aceitaram sua proclamação. Foram somente os nobres e os súditos dele no palácio, os únicos que observavam a fé católica romana. Sucenios viu que suas boas intenções provocaram uma guerra civil, pois houveram milhares de mortos. Do meio desse caos e derramamento de muito sangue surgiu a voz da razão. O príncipe Facíladas falou ao seu pai, dizendo: veja quanta gente já matou, quantas mais irão morrer. Estas pessoas não são pagãs, não são muçulmanas, são a própria gente do Senhor, e alguns deles até mesmo parentes do Senhor. Assim, ele convenceu a Sucenios que este tinha cometido um erro. Então Sucenios proclamou outro edito, dizendo: quando eu aceitei a fé romana, pensei que seria bom para o povo, mas agora vejo que até o ignorante camponês prefere morrer por guardar sua tradição que aceitar a nova fé. Portanto, vou deixar o meu reino ao meu filho Facíladas. De agora em diante, o povo está livre para adorar como quiser. Na sua igreja, na sua comunidade, todos estão livres. Ainda hoje, a observância do repouso do 7º dia, assim como a do domingo, são comuns na Etiópia, a nação com a história mais longa da observância cristã do sábado. Imagine o seguinte: uma manhã você acorda ao som de policiais esmurrando a porta da sua casa. Eles prendem você com algemas, jogam no carro de polícia e levam para a cadeia sem dizer o porquê. Eles confiscam a sua propriedade e tomam toda a economia de uma vida inteira. Você fica por meses numa cela desejando saber por que está ali. De vez em quando, os sentinelas tiram você para ser interrogado pelos detetives, mas é um interrogatório muito estranho. Eles querem que você diga por que foi preso. Eles dizem que tem 7, 8 testemunhas contra você, porém não dizem quem são. Querem que você adivinhe. Algumas vezes o torturam. Você tenta lembrar quem o teria acusado e qual é o crime que você teria cometido. Então você fala alguns nomes esperando acertar. Algumas vezes prometem deixar você sair, mas só se cooperar com eles. No final você inventa coisas e confessa outras que nunca fez, esperando satisfazê-los. Depois de 1 ano ou mais, eles o levam à sala do tribunal junto a outros prisioneiros. O juiz está ali ditando sentenças. Alguns se livram facilmente, outros recebem prisão perpétua e outros pena de morte. E você? O que irá receber? Talvez esse cenário lhe dê uma ideia de como foi se encontrar nas garras da infame Inquisição. Uma maquinação diabólica para identificar e eliminar os dissidentes religiosos. A Inquisição Europeia, na Idade Média, tinha sua explanação, sua justificação. Uma justificativa era que esta vida é muito menos importante que a vida por vir. Portanto, se tira a vida terrenal da pessoa para salvar a sua alma imortal, estava se fazendo um favor a essa pessoa. Outra justificativa da Inquisição era que não se tratava de executar sentenças de morte, costumeiramente queimando as pessoas, mas se tratava de recuperar a pessoa e induzi-la a voltar ao seio da Santa Igreja Mãe. O Papa Gregório IX estabeleceu a Inquisição medieval em 1231 para proteger o mundo católico dos hereges e rebeldes religiosos.
A Inquisição era uma operação altamente organizada, empregando os poderes da Igreja e do Estado. Era uma arma devastadora. Em poucas palavras, dava resultado. Em 1469, o matrimônio de Fernando e Isabel uniu os reinos de Aragão e Castela, formando o Reino Unido de Espanha. A propósito, trata-se do mesmo Fernando e da mesma Isabel que enviaram Cristóvão Colombo a uma viagem de descobrimento em 1492. O rei e a rainha eram católicos militantes. Embora ficassem conhecidos como os monarcas católicos, eles tiveram que aceitar o fato de que a Espanha não era tão católica quanto eles desejavam. Veja bem, 1 ou 2 gerações antes, os judeus espanhóis tinham sido compelidos a se converterem ao catolicismo sob ameaça de deportação e perda de bens. Esses conversos forçados chamavam-se novos cristãos e ficaram com esse apelido. Eram batizados como católicos romanos, mas alguns deles, talvez muitos, mantiveram costumes tradicionais judaicos, como, por exemplo, a observância do repouso do 7º dia. A rainha Isabel enxergou isso como uma grave profanação da verdadeira religião católica. Então, em 1478, ela persuadiu o Papa que autorizasse a Inquisição Espanhola. Queriam purgar a igreja de toda a mácula da heresia judaica. O poder da Inquisição era sutil e pérfido. Os inquisitores instavam o povo a vigiar secretamente seus amigos, seus vizinhos e ainda sua própria família. Eles usavam ameaças e torturas para constranger o povo e fornecer as evidências que precisavam. Os heréticos recalcitrantes e os que reincidiam encaravam as medidas mais severas. Eram entregues às autoridades seculares para serem castigados. Alguns eram queimados em efígie, outros eram queimados em pessoa, na fogueira. A Inquisição Espanhola lançou longe suas redes, apanhando outros além dos judeus conversos. A Igreja Católica Romana incluiu também os ex-muçulmanos. Os inquisitores suspeitavam que estes praticavam secretamente o islamismo. Ainda mais, a Espanha tinha que ser protegida da controvérsia religiosa que ocorria no resto da Europa. Isso também era negócio da Inquisição. Assim como a Espanha, o vizinho Portugal também precisava de uma solução para o problema dos tais cristãos novos. Ali a Inquisição começou a funcionar em 1536 e só teve fim em 1821. Seus 300 anos de tirania e opressão foram marcados por crueldade e violência indizíveis. Os documentos que sobreviveram incluem longas listas de vítimas, relatos meticulosos das tragédias humanas em sumários curtos e indiferentes. Um dos capítulos mais escuros da Inquisição se escreveu longe de Portugal, no oriente da Índia. Como teria chegado a Inquisição a esse lugar? Eu vou lhe contar. Em fins do século XV, Vasco da Gama navegou ao redor da África pelo sul e chegou à Índia, abrindo rota marítima desde a costa europeia do Atlântico até o Oriente. A monarquia portuguesa prontamente reivindicou a posse de postos estratégicos da Índia. Era um novo mundo de oportunidades. Em tempo, muitos cristãos novos emigraram para lá, esperando achar uma vida nova fora do alcance dos inquisitores. Os conversos, mas propriamente em português os cristãos novos, saíram de Portugal para o Oriente nos anos 30 e 40 do século XVI, mais por motivações religiosas, porque tinham receio de serem perseguidos em Portugal, visto que sabiam que a Inquisição ia ser estabelecida na metrópole. Em 1560, a Inquisição portuguesa chegou à Índia, fazendo de Goa o centro de suas operações. A Inquisição alvejou em especial os cristãos que recusavam-se a trabalhar no sábado,
repousando desde o pôr do sol da sexta-feira, como se ensina na Bíblia. A maior parte das pessoas acusadas de práticas judaicas eram, de facto, pessoas que tinham uma origem judaica, mais ou menos distante. Quem sabe aqueles guardadores do sábado que não tinham raízes judaicas sejam uma evidência de cristãos indianos que observavam o sábado por centenas de anos, cujos costumes sabáticos provinham desde o estabelecimento das primeiras igrejas cristãs na Índia. Essa gente local não era católica, nem se poderiam chamar de cristãos novos. Porém, isso não os protegeu contra o alcance da Inquisição em Goa. Chamo-me Charles Delon, sou médico e cidadão francês. Por que estou aqui, prisioneiro da Inquisição? Me acusam falsamente, me deterram sem razão alguma. As acusações contra mim são invenções dos meus inimigos. Não sou herege, estou desesperado para sair deste lugar. Meu único escape é a morte. Que Deus me perdoe. Tenho tentado suicidar-me mais de uma vez. Eles querem que eu confesse, mas confessar o quê? Confessei uma e outra vez e ainda querem mais. Menos mal que não sou um dos cristãos novos a quem eles realmente perseguem. Mesmo assim, estou sem sorte de todos modos, porque estou preso aqui, igual a eles, e meu fim é tão incerto como o deles. Conhecemos esse caso de Charles Delon porque ele escreveu sobre isso detalhadamente mais tarde. Acusado de ofensas tolas, ele foi detido por 2 longos anos antes do seu julgamento. Os juízes o baniram da Índia e o sentenciaram a 5 anos de trabalho forçado nos estaleiros de Lisboa. Ele teve mais sorte que muitos. Seus amigos da França intervieram em favor dele e ele foi posto em liberdade antes do prazo. Em 1677 ele voltou à França, onde escreveu sobre o seu pesadelo como vítima da Inquisição. No seu relato ele diz que a maioria dos martirizados em chamas sob acusação de judaizar não eram judeus, senão cristãos que observavam o sábado. A Inquisição na Europa, na Índia e até mesmo no Novo Mundo foi o meio pelo qual a Igreja de Roma tentou manter o seu domínio no mundo da religião. A oposição à autoridade católica romana, encabeçada por Martinho Lutero e outros reformadores protestantes, ameaçou minar a posição católica romana como a Igreja Universal. Voltaremos com mais sobre a Reforma Protestante no 8º programa da série O Sétimo Dia.